24 de setembro de 2021, alerta profético. Um massivo e histórico terremoto vindo para atingir os Estados Unidos da América e o monumento de Washington. Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. Eu posso ver a terra inteira, muitas nações estão sintonizadas, muitas nações através de toda a terra, através da Europa, América do Norte, América Central, América do Sul. Eu posso ver a Ásia inteira, toda a África, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas estão sintonizadas. Bem, hoje é sexta-feira 24 de setembro do ano de 2021 e o tempo agora é 3:12 da manhã no horário da África Oriental à noite, 3:12 da noite no horário da África Oriental, novamente sexta-feira, 24 de setembro do ano de 2021, por volta das 13:12 da manhã, agora já é 13:13 da manhã no horário da África Oriental. Bem, hoje, sexta-feira, 24 de setembro do ano de 2021, por volta das 2:20 da madrugada, o Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai, hoje, nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021, Ele falou comigo por voz, e a glória do Senhor veio e ficou ao meu lado, e de dentro da glória Ele falou por voz, e Ele me pediu para passar juízo para os Estados Unidos da América. O Senhor Todo-Poderoso hoje, por volta das 2:20 da manhã, Ele me pediu para virar o meu rosto e encarar a nação dos Estados Unidos da América e pedir para os Estados Unidos se arrependerem, pedir para a igreja se arrepender e apartar-se do pecado, o pecado proverbial que você vê na igreja, o evangelho da prosperidade, a negligência para com Deus, a falha em responder à voz do Senhor, o pecado sexual na igreja e o homossexualismo na igreja e naquela nação dos Estados Unidos da América, os falsos profetas lá, os falsos apóstolos lá, os falsos evangelistas, os falsos pastores, o falso evangelho da prosperidade e o pecado que totalmente inundou e afogou aquela nação, novamente hoje, por volta das 2:20 da manhã no horário da África Oriental, 24 de setembro do ano de 2021, o Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai, Ele veio em sua nuvem e Ele ficou ao meu lado e por voz Ele falou de dentro da nuvem e Ele me pediu para virar o meu rosto e encarar os Estados Unidos da América e comandar, não para pedir, não para discutir ou para ver o que faríamos ou negociar com aquela nação, mas para comandar aquela nação para se arrepender, para fazerem o Dia Nacional de Arrependimento, e se eles falharem em fazê-lo, Ele me pediu para feri-los com o juízo de Deus, com a ira de Deus que me cobre totalmente. Ele me pediu para feri-los com a ira de Deus, com o juízo de Deus. E quando eu virei em obediência e em honra às palavras do Senhor, para encarar a nação dos Estados Unidos da América, quando eu acabei de me virar assim, comandei para eles se arrependerem, e eu levantei a minha mão esquerda profética, eu vi que aquela nação não obedeceu, os Estados Unidos não obedeceram à voz do Senhor, a terrível voz de Yahweh, o tremendo e terrível Deus de Israel. Então, quando eu levantei a minha mão esquerda profética e o meu dedo profético assim em direção aos Estados Unidos, então um massivo terremoto atingiu os Estados Unidos e o sacudiu muito violentamente. Sacudiu aquela nação muito violentamente quando eu apenas apontei o meu dedo esquerdo profético em direção à nação dos Estados Unidos. Assim que eu virei a minha face em direção a eles e apontei o meu dedo esquerdo profético em direção aos Estados Unidos, um terremoto muito massivo atingiu aquela nação violentamente.
e feriu e derrubou aquela nação. E quando eu apontei para Washington, eu feri e derrubei o monumento de Washington. E ele veio desmoronando, totalmente desintegrou e desmantelou-se em pequenos pedaços o monumento de Washington. Quando eu apontei o meu dedo para o ícone nacional deles, o monumento de Washington, eu o derrubei totalmente. Então eu vi o juízo de Deus vindo aos Estados Unidos, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, o terrível Deus de Israel, o próprio Deus Pai, o Deus do céu, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele hoje me pediu para virar a minha face em direção aos Estados Unidos da América e comandar aquela nação para se arrepender. O pecado sexual na igreja, os abortos na igreja, a falsa adoração na igreja, o falso evangelho na igreja, os falsos profetas na igreja, os falsos apóstolos na igreja, os falsos evangelistas na igreja, o falso evangelho da prosperidade pregado lá, o dinheiro na igreja, o orgulho do homem, o orgulho desta vida que eles estão pregando, a nudez das mulheres lá, o homossexualismo na terra dos Estados Unidos. Deus está pedindo os Estados Unidos para se arrepender, e quando eles falharam em se arrepender, eu virei o meu rosto em direção aos Estados Unidos da América e levantei o meu dedo esquerdo profético, e então o maior e mais violento terremoto feriu os Estados Unidos da América por volta das 2h20 da manhã. Foi aí quando Deus falou e quando Ele comandou. Então, quando eu fiquei de frente para Washington DC, a capital deles, eu apontei o meu dedo para o ícone nacional, o monumento de Washington, e então ele desmoronou totalmente e se quebrou em pedaços. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo: arrependa-se, Estados Unidos. Eu vejo o juízo de Deus vindo em direção a vocês. Deus me pediu para feri-los com a ira de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, o Deus de Israel, o terrível Deus de Israel me pediu para julgar os Estados Unidos, julgá-los pelo homossexualismo que está lá, abortos que estão lá, pecado sexual que está lá, a falsidade que está acontecendo na igreja, a falsa igreja que está acontecendo nos Estados Unidos e a falha em eles se prepararem para a vinda do Messias. Então, se vocês não se arrependerem, eu vou derrubar vocês, eu vou derrubar vocês, eu vou derrubar vocês 3 vezes e eu vou derrubar o ícone de vocês, o monumento de Washington. O Deus Todo-Poderoso advertiu os Estados Unidos da América hoje. Ele os advertiu como eu adverti a besta. Eu vou te derrubar se vocês não se arrependerem e se prepararem para a vinda do Messias. O tempo chegou para ser nascido de novo, apartar-se do pecado, ser santos, ser justos e preparar o glorioso e ungido caminho para a gloriosa vinda do justo de Deus. O Cristo do Senhor, o Messias está vindo. Então, nesta noite, eu feri os Estados Unidos. Se eles não se arrependerem, eu vou derrubar o monumento de Washington. Acaso o Senhor não os advertiu, Estados Unidos da América, novamente? Eu adverti a nação dos Estados Unidos da América. E isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Eu vou golpeá-los e derrubá-los com um massivo juízo de Deus, um terremoto. Se vocês não se arrependerem e obedecerem à voz do Senhor que está reinando na terra agora e preparar o glorioso caminho para a gloriosa vinda do Messias, se vocês não se arrependerem nesta noite, o Senhor me pediu para virar a minha face em direção aos Estados Unidos e ferir vocês com um terremoto. E eu vi que quando eu virei em direção a vocês, quando vocês falharam em se arrepender em sua desobediência, então eu apontei para os Estados Unidos e eu golpeei e derrubei até mesmo o monumento de Washington, o seu ícone, e ele desmoronou, caiu. Quando tudo isso acontecer, então vocês saberão que o profeta do livro de Malaquias, aquele que o Senhor prometeu que ele enviaria para a terra, agora veio à terra. E até mesmo os Estados Unidos têm que se submeter à voz do Senhor. Eu vou ferir vocês e derrubar vocês. Eu vou derrubar o monumento de Washington, diz o Senhor dos Exércitos. Então se saberá que o profeta do livro de Malaquias, que foi prometido por Yahweh, que ele iria enviar para a terra, agora chegou e o Messias está vindo e todas as nações agora têm que obedecer. Hoje eu feri os Estados Unidos da América com o inacreditável juízo do Deus Todo-Poderoso. E eu feri e golpeei o monumento de Washington, que é o ícone nacional deles. Eu
o golpeei com um terremoto, a ira de Deus, um histórico terremoto que agora vai golpear Washington, vai golpear os Estados Unidos até eles se arrependerem, para que eles possam saber que o profeta do livro de Malaquias capítulo 4 chegou e ele está executando a missão de Yahweh, o Deus de Israel agora na terra. O Messias está vindo. Arrependa-se, Estados Unidos da América. Prepare o caminho. O Messias está vindo.